Saudações a todos. Chegamos no estudo 5, na parte 5, sobre os valdenses, um capítulo longo. E eu gostaria também de compartilhar aqui o nosso Instagram, porque ele tem preciosas mensagens ali sobre justificação pela fé, sobre a educação, como vocês perceberam aqui estudando. Educação é o principal. Realmente, Jesus foi o que ele foi por conta da educação que Maria deu para ele. Aqui vão ter todas as nossas atualizações, inclusive aqui você vai poder compartilhar, você vai poder acompanhar as distribuições entre várias pessoas, porque são vários grupos que estarão recebendo esse livreto aqui, As Três Mensagens Angélicas. Ele foi imprimido em larga escala. Inclusive, eu fiquei sabendo que 100 mil cópias irão somente para Minas Gerais, entre outros lugares. Convido a todos que quiserem a acompanhar aí o nosso Instagram, divulgar, porque ele tem sido um bom meio de encontrar mais pessoas média. É uma série à parte que eu fiz para quem quiser estudar de forma mais aprofundada, mais ampla sobre esse assunto, porque aqui no Grande Conflito, como a própria autora diz, foi resumido. Isso mesmo, apesar de ter sido sobre o assunto dos valdenses e da Idade Média. Ele foi bem ao ponto. Eu vou compartilhar aqui, então, para nós, o estudo adicional. Se chama Estudo Aprofundado dos Cristãos da Idade Média, vai falar sobre os valdenses, albigenses, etc., que existem outros, inclusive os reformadores das épocas aí, onde o evangelho se seguiu no primeiro século, no segundo século, terceiro, até chegar nos mais conhecidos da Reforma Protestante. Aqui vão ter mapas, reflexões, mais mapas aqui para que a gente possa se aprofundar mais no assunto. Esse estudo daqui, ele é totalmente baseado no livro A Verdade Triunfante, de Benjamin Wilson, um livro excelente. Todos que quiserem, eu vou estar enviando o PDF. Temos cópias deles, para quem se interessar em ter em mãos, entre em contato, para que possa... Travando um pouco. Então, esse livro aqui, ele é um complemento do Grande Conflito no sentido histórico, porque o Grande Conflito, ali no prefácio mesmo diz, o Grande Controvérsia, que é um assunto que foi resumido da melhor forma. Está gravando. Estou com uma dificuldade aqui em conexão na internet. Talvez eu possa ler um texto repetido ou pular algum assunto. Vamos retomar para o estudo. Vou apresentar aqui a tela. Espero que dê certo agora. Vamos lá. Tornar conhecido o objetivo de sua missão, aqui falando dos jovens nas cidades e escolas, seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente seu verdadeiro caráter.
Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes onde teriam sido repelidos como missionários. Aqui só alguns dos itens deles um pouco questionáveis, joias. A Bíblia não apoia essa questão, né? Vendermos joias, usarmos joias, mas aqui num contexto de Idade Média, onde poucos conheciam a Bíblia e era um tempo bem difícil. Eles não possuíam toda a luz. A reforma não acabou até hoje, mas a plena luz veio séculos depois. Então aqui Deus houve uma relevância, assim como Abraão, que teve duas mulheres, mesmo assim ainda foi abençoado. A luz ela é crescente e há muitas trevas nesse mundo. Então Deus ele é sábio e sabe agir. Em todo tempo seu coração se levan... Em todo tempo seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que o ouro ou as joias. Levavam secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada, no todo ou em parte. Quando quer que se apresentasse oportunidade, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se despertava o interesse de ler a palavra de Deus, e alguma porção era de bom grado deixada com os que desejavam receber. Lembrando que essas porções não era aí imprimido como hoje, bem mais fácil, né? Era copiado à mão. Então, quão preciosas eram essas escrituras. A obra destes missionários começava nas planícies e vales ao pé de suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada, como eram as de seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em longínquas terras. Por toda parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas em seu caminho, e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelará rica colheita de almas enceleradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e corações. Para os valdenses não eram as escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Vejam que princípios eles tinham e agora você também pode ter esses princípios. Considere ver a Bíblia dessa forma, porque em verdade realmente é assim que nós devemos olhar. Ela não é simplesmente um registro morto do passado, não é um livro de histórias somente, mas ela, como diz lá no Novo Testamento, ela é útil para repreensão, correção, entre outros, para que o homem de Deus seja irrepreensível e apropriado para toda boa obra. É o que diz, parafraseando ali Timóteo. A Bíblia é útil para nós até hoje, porque ela é viva até hoje. Ela tem revelações, inclusive, do futuro, ali na parte das profecias, um tema bem relevante para nós estudarmos aqui no canal. Quando for possível, nós vamos entrar nisso também. Acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante, e estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente, se impressionavam com suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas a outros as suas verdades salvadoras. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz, crendo em Jesus.
ao iluminar-lhes a luz o entendimento e ao alegrar-lhes ela o coração, anelavam derramar seus raios sobre os que se achavam nas trevas do erro papal. Então, esse é um privilégio nosso, irmãos, os cristãos. Quando nós estudamos, quando nós descobrimos verdades preciosas, a primeira coisa que a gente quer é revelar às pessoas. Isso brota porque é o poder de Deus em nós. Veja a mulher samaritana, ela foi na cidade e já evangelizou, e os homens da cidade já vieram, eles tiveram aqueles grandes privilégios com Jesus por mais de um dia. Também ali os primeiros discípulos, um contou para o outro, achamos o Messias, e assim foi se espalhando a mensagem, porque esse é o espírito missionário. Nós temos que compartilhar. Se você frequenta um lugar e aquilo não te dá mais desejo de falar sobre, de conhecer mais, de compartilhar, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, talvez no lugar, talvez em você, e às vezes nos dois, muitas vezes, na verdade. Viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, multidões em vão se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma. Ensinados a confiar nas, entre aspas, boas obras para se salvarem, estavam sempre a olhar para si mesmos, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando, contudo, alívio. Ainda assim é hoje, irmãos. Muitos aí que conhecem até a teoria da justificação pela fé, praticamente vivem da mesma forma que esses católicos aqui viviam. Almas conscienciosas eram assim enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos, por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas de sua sombria habitação, por longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura, milhares procuravam inutilmente obter paz de consciência. Veja que tristeza. E o Antigo Testamento traz isso, o Novo Testamento traz isso. Moisés falou que a palavra está diante de ti mesmo, na tua boca. E depois o apóstolo Paulo, ele transcreve, traduz o que essa fala de Moisés significa. Então, no Antigo Testamento está em Deuteronômio 30, 14, no Novo Testamento, Romanos 10, 8. Vou até ler aqui porque o Espírito Santo trouxe. O verso 8 diz assim, perdão, vou ler um pouquinho antes, lá no 5, Romanos 10, 5. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz essas coisas viverá por elas. Tá entendendo? Se você diz que vai guardar a lei, então você tem que fazer as coisas que estão ali. Ou seja, é impossível. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, a palavra? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então veja, eu li isso aqui porque olha esse relato trágico e triste dessas pessoas. Se machucavam, não comiam, se afligiam, não dormiam, jejuavam. Muitos e muitos desses de forma inocente, tentando obter o alívio das suas más atitudes, dos seus pecados, e o medo de um inferno, porque isso era pregado muito para amedrontar as pessoas e fazer com que elas ficassem ali presas ao papado, inclusive financeiramente, e eles davam ali os seus
métodos ímpios de como a pessoa poderia obter o perdão, e nunca chegava a esse perdão. E aqui nós temos uma palavra, eles também tinham, entre aspas, o Romanos já tinha sido, o apóstolo Paulo já tinha passado, mas essa palavra estava oculta aí em línguas que só os estudiosos, entre aspas, entendiam. Então a palavra de Deus estava morta para eles, eles não sabiam. E quando eles recebiam alguma coisa, era alguma interpretação grosseira que vinha desses homens, esses homens maldosos, maléficos aí, que não temiam a Deus. E a salvação estava ali, na porta deles, mas o Senhor tem misericórdia deles. Oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus, muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia e, sem um resquício de luz ou esperança, baixavam à sepultura. Agora veja o coração dos valdenses. Os valdenses, ansiando por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz das promessas de Deus e apontar-lhes a Cristo como a única esperança de salvação, tinham por falsa a doutrina de que as, entre aspas, boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. Isso é totalmente errado. O livro de Romanos ele é precioso. O apóstolo Paulo fala aqui inspirado que não há o que a gente faça para ser absorvido por Deus, porque senão nós teríamos crédito, nós seríamos dignos, nós poderíamos falar ao Senhor: olha, eu cumpri tudo que o Senhor falou e o Senhor tem que me perdoar, o Senhor tem que ouvir minha oração, o Senhor tem que fazer o que eu estou dizendo, o que eu estou mandando. Isso é uma ofensa. Vamos até Romanos capítulo 4, no versículo 1 diz assim, ó: o que diremos então? Ou seja, ele está falando de coisas que ele falou no 3, no 2, no 1. Quem for interessado nesse assunto, volte um pouquinho atrás, tá? Romanos capítulo 4, versículo 1. O que diremos então? Que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou. Então, no que diz respeito à carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Está vendo? Como adquirir a justiça? Por alguma obra? Por alguma, entre aspas, bondade? Não. Creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é imputado? Colocado. Amputado é tirado. Imputado é colocado. Foi colocado, de fato, como justiça. Abraão foi justo por crer. E, em cima dessa palavra, baseado nessa palavra, ele agiu de forma reta. Então, não é que não haja colaboração. Há colaboração baseado no poder e na justiça de Cristo, não baseado nos nossos esforços ou Deus falou isso na Bíblia, entendi de forma intelectual, vou praticar. Isso é legalismo, como os fariseus faziam, em outras palavras. Faziam o que estava na letra. Mas quando você vive essa vida, você vai chegar em níveis que você vai perceber que não tem como você operar esse milagre. Vamos supor que você começou a sua carreira, infelizmente, como os fariseus, na carne, na letra, praticando os mandamentos, entre aspas, pelas suas forças. Você chega na questão do vestuário, você muda, você pode fazer isso pela força humana. Você chega na questão de alimentação e tal, só que você vai ver na questão espiritual defeitos de caráter, você não vai conseguir parar de fazer isso ou aquilo se não for espiritual. Entendeu? O que diz o versículo 4? Ora, explicando, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida.
Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Esse versículo muitos têm dúvidas. Veja bem, o que diz aqui? Aquele que trabalha, ou seja, aquele que trabalha para se salvar pelas suas forças, não lhe é colocado o salário, a graça, a justiça, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, aquele que está trabalhando para ser salvo, é Deus que deve para ele. Será que isso está certo? Não. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é colocada, imputada como justiça. Então, qual dos dois nós somos? Os que trabalham, os que ficam tentando fazer o que é certo, ou aqueles que creem, recebem o poder e são justificados verdadeiramente? Faça a sua escolha. Excelente livro de Romanos. Existe um estudo muito poderoso e precioso que um dia também quero ter o privilégio de transmitir aqui para todos que puderem ouvir sobre o livro de Romanos. Um livro aí muito deturpado por falsos chamados pastores que vão até as pessoas bem humildes e falam palavras bem difíceis e entram na mente delas para aterrorizá-las com uma falsa segurança para conseguir o tal do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Vamos continuar aqui. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pode fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são o fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Cristo é tão real e sua união com ele deve ser tão íntima como a do membro para o corpo, ou da vara para com a videira. Uma última indicação: leia, ore, estude o capítulo 15 do livro de João. Vamos finalizar aqui a nossa quinta parte. Eu acredito que a sexta parte agora será a final sobre esse tema dos valdenses do capítulo 4. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, seja missionário e nos vemos na próxima mensagem.